aí todo mundo já estudou, né, principalmente na disciplina de arte mesmo, a expressão artística mais comum e que era mais feita com muita habilidade durante a pré-história, que eram as pinturas rupestres, pinturas em pedra, né, pintura nas paredes das cavernas. Nessas pinturas rupestres, através delas, os seres humanos deixaram meio que um diário pra gente, né? Uma fonte histórica incrível são as pinturas rupestres, porque eles desenhavam aquilo que eles vivenciavam. Olha que interessante. Então eles desenhavam tudo aquilo que eles viam, faziam. Então eles desenhavam uma caça, eles desenhavam a morte, né? O sentimento estava implícito ali naquele desenho. Eles desenhavam o nascimento, eles desenhavam o medo, né? Quando eles colocavam a projeção de alguns animais muito grandes, comparado ao tamanho deles, o animal grandão e o ser humano pequenininho, isso é representação também do medo, né? Do cuidado que eles tinham que ter. Com o passar do tempo, eles vão representar o fogo, né? Eles vão representar a convivência entre a comunidade, né? Entre os grupos, entre cada grupo de família que vai se desenvolver. Então é muito interessante e é extremamente importante a pintura rupestre para o estudo da pré-história. Vamos continuar. Aqui nós temos o domínio do fogo. E aí sobre o domínio do fogo a gente tem que falar bastante, né? Ou pelo menos pontuar aquilo que é mais importante, porque assim, dominar o fogo para o ser humano foi algo crucial para que a nossa espécie se perpetuasse. Talvez nós nem estivéssemos aqui se o ser humano não tivesse dominado o fogo. Porque tem que ficar bem claro a palavra dominar, domínio. Porque não foi descobrir, né? O homem descobriu o fogo. Não, ele não descobriu o fogo. Ele conhecia o fogo. Ele conhecia o fogo através dos fenômenos da natureza. Por exemplo, um raio caía, né, no lugar, né, do espaço geográfico deles, causando um incêndio. Conheciam fogo, né? É natural que isso aconteça, né? Uma grande seca também gera fogo, incêndio. Eles conheciam fogo, eles só não dominavam. E o que é dominar? Poder acender uma fogueira quando você precisasse, quando você quisesse. Isso vai levar um bom tempo até que eles consigam dominar. Existem algumas técnicas, né, e teorias, hipóteses. A primeira do atrito entre duas pedras, que vai gerar uma faísca que pode ocorrer o processo de você acender uma fogueira. Outra hipótese é o atrito, né? Essa imagem que a gente tá vendo aqui, ó. Quando você vai ter o homem fazendo, né, essa possibilidade, né, de bater as pedras, como eu disse a vocês, estimular, como também o atrito de uma madeirinha, um palitinho de madeira em cima de uma superfície também de madeira extremamente seca, onde ele vai, ó, atritando uma na outra, e aquilo vai causando um aquecimento tão grande que vai gerar uma queimada, né? Ou seja, vai gerar ali um processo em que o fogo vai acontecer devido a esse atrito e vai gerar o fogo. Então nós temos algumas teorias, hipóteses. Pode ser que as duas tenham sido usadas, pode ser que tenha sido usada uma primeiro do que a outra, mas as duas são aceitas, tá? Pela comunidade. Eita, deixa eu apagar aqui isso. Pela comunidade de pesquisadores. Aqui nós vamos ter uma gravura sobre a alimentação. Por quê? Porque antes do fogo, a alimentação se tornava não só precária,
como também perigosa. Eles comiam, geralmente, a carne crua. E a carne crua, a gente já sabe que ela não causa, né, coisas boas. Tem as bactérias, né, que vai fazer uma série de danos ao nosso sistema digestivo. Então, com o fogo, eles conseguem agora assar, cozinhar seus alimentos e estar se alimentando melhor. Outra coisa importantíssima do fogo também é a questão do... Deixa eu voltar aqui, pronto. É a questão do cuidado que eles tinham a partir de agora com sua segurança. Então, todas as vezes que eles, por exemplo, entravam numa caverna, né, e queriam se proteger, eles acendiam uma fogueira na porta daquela caverna que espantava os animais de grande porte. Até hoje, todo mundo sabe, os animais têm muito medo do fogo, né? O fogo é algo que eles não dominam, que eles não controlam e que eles se assustam por saber, inclusive, do que o fogo é capaz, né? Com os incêndios que acontecem, eles têm medo do fogo. Então, o fogo veio para aquecer o ser humano, fazendo com que ele não morresse nos períodos de muito frio. O fogo veio para cozinhar, assar, né, os seus alimentos. E o fogo veio para protegê-los dos animais que representavam muito risco, que eram os animais de grande porte, certo? Não podemos esquecer de tudo isso. Aqui, nós começamos com o período neolítico, certo? E o neolítico a gente vai ficar para uma próxima aula. Até agora vamos ficar com o paleolítico. Estudem o paleolítico, leiam sobre o paleolítico. Nós teremos atividade também sobre o paleolítico, tá? E fica para vocês essa dica. Fica para vocês então essa dica de estudo, tá certo? No próximo encontro a gente fala sobre o neolítico.